Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez entrarmos na sua casa para podermos fazer esse programa pela nossa TV Mundo Mar. O programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Bom, esse programa tem um viés que dividimos em duas partes. A primeira parte, estudamos o Livro dos Espíritos em um programa, e o outro programa, consecutivamente, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. André, tudo bem com você? E o que nós vamos estudar nesse programa? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos carinhosamente ao nosso telespectador. Que Jesus nos abençoe em mais este programa que estamos procurando com muita simplicidade estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. No seu capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos. Hoje veremos perdão das ofensas. Já estamos no Instruções dos Espíritos. Este momento do Evangelho é composto por duas mensagens, o 14 e o item 15. Uma veremos agora no primeiro bloco e a outra veremos no segundo bloco. Uma foi ditada por Simeão, aqui está Simeão e tem traduções que está Simeão. Então, se o seu evangelho estiver diferente, está certo também. A primeira foi em Bordeaux, 1862, e a segunda mensagem foi do apóstolo Paulo, em Lyon, em 1861. Então, nós veremos as duas no programa de hoje. O item 14, esta mensagem do Espírito de Simeão ou Simeão, dependendo da tradução. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinamentos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, respondeu a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que deseja que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as suas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a inteligência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Então nós percebemos que esse é, sem sombra de dúvida, um dos ensinamentos de Jesus que até hoje não ecoou diante da sociedade. Porque nós não temos base, conhecimento suficientemente para entender o sentido do perdão. A doutrina espírita vem trazer para todos nós as leis naturais que nos cercam, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos. Então ela vem trazer uma série de novos conhecimentos que vai fazer com que nós possamos entender esse capítulo do perdão. É interessante, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9, do item 7º sobre a paciência, o Espírito diz que a caridade ela tem duas nuances. A caridade mais fácil de ser vivida, que é a esmola, e a caridade mais difícil de ser exercida, que é o perdão. A primeira, nós temos dificuldade de fazê-la. A segunda, nós ainda temos muita dificuldade porque não temos compreensão do porquê nós temos que perdoar.
A doutrina espírita começa a mostrar para todos nós que as palavras de Jesus, elas têm sentido, porque quando eu passo a entender que ontem eu fiz mal para alguém, é natural que hoje alguém vai fazer mal para mim. É um mundo de ação e reação. É um mundo natural pela qual o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então nós começamos a perceber que o perdão, segundo o olhar do Espiritismo, nos facilita compreender por que nós estamos passando por certas dificuldades aqui na Terra. Eu também gosto de fazer uma associação do perdão à lei da reencarnação. A lei da reencarnação, que não é espírita, não foi inventada por Allan Kardec, mas que é a base angular da doutrina dos espíritos, nos ensina que as antipatias, como as afinidades, não são criadas numa mera existência. Não se cria um amor por uma pessoa e não se desenvolve o ódio por uma pessoa apenas e tão somente numa única existência. Pode sim desenvolver uma animosidade ou uma fraternidade numa existência, mas um sentimento mais profundo requer tempo. E é curioso que nós percebemos que esses espíritos que temos dificuldades de relacionamento estão ao nosso entorno, no trabalho, em casa, no centro espírita, as pessoas que nós nos deparamos no nosso cotidiano. E ali nós percebemos que são com essas pessoas que nós somos convidados a desempenhar este perdão, este sentimento recíproco. Quando eu comecei no Espiritismo, apesar de já ter vindo num berço espírita, mas quando eu comecei a ter o mínimo de inteligência para ouvir uma palestra e aprender com ela, eu ouvia sempre, há 20 e poucos anos atrás, que perdoar é esquecer. E hoje eu compreendo que isso é errado, é equivocado essa interpretação, porque ninguém esquece de uma coisa boa como ninguém esquecerá de uma coisa ruim. Para mim, perdão é superação. É superar aquilo que ouviu, é superar aquilo que vivenciou, é superar aquilo que está engasgado em nós. Não é esquecer. O esquecimento não é perdoar. Eu vou esquecer, mas em algum momento aquilo pode vir à tona de novo. E é interessante nós analisarmos esse ponto, porque entre o agressor e o agredido, nós poderíamos dizer uma coisa muito interessante. O agressor tem muita facilidade de esquecer. O agredido, ele nunca esquece, ele sempre guarda aquilo em forma de mágoa. É evidente, isso daí é a pessoa que se sentiu ofendida. Há uma história do Chico, que o nosso querido Sérgio, há um tempo atrás já contou, mas que vale a pena contar novamente. Chegou uma mulher para o Chico e falou assim: Chico, o que Jesus fala sobre o perdão? Jesus falou para Pedro perdoar 70 vezes 7 vezes, dá um número imenso. E aí a mulher falou: pois bem, Chico, eu fiz aqui a conta, deu tal número, e eu já perdoei o meu marido. Ele me trai, ele faz isso, faz aquilo, mas ela imaginava que traía. Na verdade, o marido não a traía. E ela falou: Chico, então, segundo Jesus, eu já perdoei esse número de vezes, eu já estou habilitada a separar do meu marido. E o Chico falou: e agora? O que eu vou falar? Porque se essa mulher separar, ela vai endossar que quem deu ok fui eu. O que eu vou fazer? Emmanuel, acompanhando toda aquela situação, rapidamente age e diz assim: não, Chico, oriente a ela, que é esse número de vezes para cada tipo de ofensa. O que isso significa? Que o perdão é ilimitado. O Chico contou, aquela moça ficou triste porque ela já foi lá esperando apenas o ok do Chico para poder falar assim: pois meu, o Chico endossou, eu posso me separar. E na verdade não, o perdão é ilimitado. O perdão, ele é irrestrito, e é interessante que perdoar ainda é sinônimo do nosso orgulho. Chico Xavier, Mahatma Gandhi, o próprio Jesus, eles deram exemplos de que não se sentiram ofendidos. Então eles superavam aquilo. O Chico teve um sobrinho, Amaury Pena, que causou muitos danos ao Chico e foi um dos grandes impulsionadores que o Chico mudasse de Pedro Leopoldo para Uberaba. E ele era uma pessoa muito influenciada pelos espíritos, era alcoólatra,
desencarnou de uma forma muito triste, deixando a família com uma grande tristeza por ver aquilo. E quando ele estava nesses momentos agitados, ele ia no jornal, ia na rádio e dizia que tudo aquilo que o Chico recebia era mentira, era da cabeça do Chico. Aí ele caía em si, ia até o tio dele e falava: tio Chico, você me perdoa? Te perdoo, meu filho. Aí teve um dia que o Chico estava muito atarefado, falou assim: Amaury, eu te perdoei o que você fez ontem, eu estou te perdoando pelo que você fez agora, e eu já estou te perdoando pelo que você fará no amanhã. Então nós percebemos que essas almas grandiosas, o perdão para eles é diferente do modo que nós entendemos. É verdade, a gente começa a entender que esses espíritos não guardam mágoa, né? A grande verdade é que nós não perdoamos porque nós ainda não temos a capacidade de perdoar. Existe uma coisa que eu digo que é pior que o perdão. É o auto-perdão. Porque hoje existem milhares e milhares de pessoas numa cama porque estão curtindo uma depressão porque não se perdoa. De um erro que cometeu na juventude, na infância, na adolescência, por um erro que julga ser um erro fatal. E essa pessoa coloca aquilo dentro da sua mente que ela não consegue viver mais a vida. Esse talvez seja o grande equívoco que todos nós cometemos. Primeiro, o Espiritismo nos faz relembrar que nós somos espíritos imperfeitos e estamos aqui para a busca da nossa perfeição. Erramos, erramos. Vamos nos conscientizar de que erramos e vamos procurar não fazer mais. Esse é o ensinamento básico da correção da criatura humana. Não adianta eu ficar me penalizando por uma situação que eu tenho a certeza que eu não vou conseguir mais sair daquela condição. Errei. Vou agora tentar acertar. E é assim que nós nos encontramos na Terra, nessa grande escola bendita para refazer os nossos corações. Não saia daí não, daqui a pouco nós vamos dar uma paradinha para o intervalo e no segundo momento do programa de hoje nós temos uma mensagem de Paulo, o apóstolo da gentilidade, com a sua inteligência, com as suas virtudes, falando um pouquinho sobre o perdão. Mas antes disso eu gostaria de fazer um convite carinhoso e afetuoso. Todos os dias, de segunda a sábado, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas, estamos com o Evangelho no Lar ao vivo pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. Venha participar conosco, põe o seu copo de água, convide a família, vamos parar por 30, 40 minutos os nossos afazeres, vamos estar em sintonia com o alto, vamos abrir as portas da nossa casa, do nosso lar para a espiritualidade amiga, e você é o nosso convidado especial. Se você ainda não se inscreveu e não habilitou as notificações no canal, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo pela nossa querida TV Mundo Maior, programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Nós já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos pela nossa TV Mundo Maior com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Hoje o nosso programa está palpitante, estamos falando sobre o perdão. Agora nós vamos ler uma mensagem de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos estudar um pouco essa mensagem. É isso mesmo, André Luiz? Sem dúvida, mas antes eu tenho um outro convite especial, o WhatsApp do programa. São mais de 3.700 contatos diariamente recebendo as nossas novidades. Quer fazer parte também deste projeto? Lembrando que é gratuito, é uma lista de transmissão. O nosso número é 19 997 782794. A mensagem está inserida no capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos. Instruções dos Espíritos, item 15, Perdão das ofensas. Mensagem de Paulo, o apóstolo, em Lyon, 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos
é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó, infelizes daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta, que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a moderação necessária, se duvida o vosso adversário, está errado ou se mostra tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para serdes indulgentes e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso, maior será o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem perdoo e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado, e o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Eu gostaria de fazer um convite aos companheiros a lerem e estudarem o livro Paulo e Estevão, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel, em que narra um pouco a trajetória de Paulo, a conversão de Saulo, se tornando Paulo um grande campeão na propagação da mensagem cristã, um grande fomentador das igrejas nascentes daquela época e um companheiro inspirado diretamente por Estevão e por Jesus. É um livro belíssimo, é um livro emocionante, o trabalho daquele homem aguerrido que, segundo Chico Xavier, veio mais tarde como Martim Lutero, trazendo para todos nós a reforma e depois a contra-reforma da igreja, toda aquela parte histórica que nós temos acesso. Na mensagem que ele nos ditou, falando um pouquinho do perdão, ele comenta sobre o perdão aos inimigos, o perdão aos amigos. Depois ele vai mostrando que é uma atitude de grandeza, de honra, de elevação. Ele mostra que existem duas formas de perdoar. Aquela que perdoa pelos lábios, eu te perdoo, mas desde que eu não tenha contato com você. Eu te perdoo, desde que, quando eu estiver num lado da calçada, a pessoa esteja do outro. Esse é o perdão dos lábios. E existe o perdão cristão. Aquela superação, aquele entendimento, aquela renúncia pelo que a pessoa fez a si e continua a sua jornada evolutiva. É interessante nós notarmos que Paulo faz uma advertência para todos nós sobre a hipocrisia que geralmente nós nos revestimos em torno
do capítulo do perdão. Porque existem dois tipos de perdão: o perdão sincero e o perdão projetado pelos lábios. O perdão sincero é aquele que eu denoto dentro da minha condição e de que eu realmente perdoo a pessoa porque entendo que eu devo perdoar. Nós tivemos em nossos meios espíritas um médico chamado Dr. Francisco Cajazeiras, que há pouco tempo partiu para o mundo espiritual. Dentre os livros que ele deixou, Terapêutica do Perdão, numa frase ele diz que perdoar é inteligente. Quando eu perdoo do coração, eu deixo de ficar doente, porque muitas das nossas doenças é gerada por raiva, por rancor, por ódio. Então isso é um ponto muito importante para nós analisarmos. Perdoar não quer dizer e não significa conviver. Uma pessoa pode fazer um mal, eu perdoo a pessoa de coração, mas ele pode ficar para lá, eu ficar para cá, eu não vou entrar na mesma faixa que ele. E se amanhã a gente se encontrar, é como se nada tivesse acontecido. Isso é perdoar do coração. E existe o perdão dos lábios. E o perdão dos lábios é aquele que eu digo assim: eu perdoo fulano, mas desde que ele não dirija a palavra para mim. Eu perdoo o cicrano desde que ele não passe na mesma calçada que eu estou passando. Isso não é perdão. É isso que nós temos que entender o que é o perdão. O perdão é aprendermos a não cultivar aquele jardim de ódio, de orgulho, de egoísmo dentro do nosso coração, para que nós mesmos não venhamos a sofrer. Então, para que o André também possa falar um pouquinho sobre isso, nós tivemos acompanhando pesquisas nesses últimos anos, por exemplo, e uma delas, um grupo de norte-americanos, médicos, queriam saber por que tinha um grupo de pessoas que estavam contraindo o câncer, nosso irmão português chama de cancro, numa fase que rapidamente consome a pessoa. E eles foram analisar e perceberam que não havia nenhum familiar que tinha o câncer. Eles queriam saber o que estava acontecendo. Dividiram as pessoas em grupos e começaram a estudar todo aquele quadro. E eles chegaram numa conclusão que aquelas pessoas que apresentavam o câncer de um dia para o outro, já de uma maneira bastante avançada, através dos estudos, eles tiveram dois pontos importantes. O primeiro, descobriram que todos nós, no nosso corpo físico, temos o chamado as células cancerígenas. Todos nós, num determinado momento, podemos contrair o câncer. E o segundo é que aquele grupo que estava acontecendo isso, descobriram que eles estavam passando por um determinado momento da sua vida onde algo ocorreu e eles estavam guardando uma concentração de mágoa, de tristeza, de rancor. E essa mágoa despertou-se dentro de si e fez com que as células cancerígenas pudessem, então, aflorar naquele corpo físico. Então, nós percebemos nitidamente que quando eu não perdoo, o maior prejudicado sou eu mesmo. Sem dúvida, é uma temática fácil de ser compreendida, mas muito difícil de ser vivenciada. O perdão, aqui na nossa dimensão, num planeta ainda sob o regime de provas e expiações, ainda não é fácil, tendo familiares, tendo amigos, tendo pessoas ao nosso lado que nos incentivam ao revide, a revanche, a retrucarmos, a mantermos aquele pensamento de animosidade. Então é um tema que, apesar de mais de 2000 anos estar conosco, no seio das religiões cristãs, ainda é um desafio para todos nós.
Ao caminharmos para o encerramento do programa, hoje eu gostaria de falar novamente da TV A Caminho da Luz. É um projeto que tem levado luz a muitas pessoas e se você ainda não se inscreveu no canal, nós estamos com a meta de atingirmos 50 mil inscritos neste ano. Já passamos dos 33 mil inscritos, mas precisamos muito da sua ajuda. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Habilite também as notificações. Lá nós temos muitos vídeos ao vivo, muitos vídeos que são programados, todos à sua disposição. E nós hoje elegemos o livro No Vulcão dos Preconceitos, da editora TV A Caminho da Luz. É um livro psicografado pelas mãos de Arnaldo Costeira, editado pelo Espírito Português de Fernando Pessoa. Arnaldo Costeira também é português. E esse livro, ele fala um pouquinho do ambiente espiritual de Fernando Pessoa, dos grandes poetas que Portugal produziu. É um livro muito interessante, em forma romanceada. Eu creio que vai levar muita luz às pessoas que adquirirem. E todo o valor da edição é destinado para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Você pode adquirir através da loja virtual loja@caminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nós encerramos mais um programa pela nossa querida TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Velar. Queridos amigos, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.